Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Kaique, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu trago algumas dicas, alguns elementos que são importantes dentro das disciplinas de Geografia e História do Brasil e Geografia e História do Mundo para quem vai fazer o concurso da ABIN, Banca CESP, a banca organizadora. É muito importante você entender a forma como esses conteúdos costumam ser cobrados pela banca e quais são os principais conteúdos que podem ser abordados, porque nós temos 4 disciplinas com uma complexidade de assuntos, muita coisa para o candidato entender, muitos processos, muitos desdobramentos históricos, mas quando você começa a entender a forma como esses conteúdos podem ser abordados, com certeza facilita e otimiza o seu preparo, o seu tempo de estudos. Não vou comentar todos os itens aqui nesse vídeo, vou apenas apontar quais são os assuntos chaves que vão trazer para o candidato aí um desdobramento, uma contextualização, porque é dessa forma que as questões são cobradas, de forma contextualizada. Essas questões elas serão abordadas de uma forma mais complexa, então não são questões razoavelmente fáceis, exigem do candidato um pensamento crítico, entender de fato o contexto de cada um desses itens, e a Banca CESP ela foi mudando muito o perfil de abordagem dela. Nós temos lá em História do Brasil vários períodos históricos importantes a partir da consolidação da República Federativa do Brasil, a consolidação da República na figura de Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive é o primeiro tópico do edital, a formação do Brasil contemporâneo, e aí vai atravessando outros itens como a República Velha, as estruturas oligárquicas, esse regime político que foi formado principalmente pela figura dos coronéis. Nós temos aí a transição também desse regime, desse período a partir da Revolução de 30, que foi um movimento liderado aí pelo presidente Getúlio Vargas. Chegamos na Era Vargas, vamos passando aí pela redemocratização do Estado com a Constituição de 46. Vamos também a partir da política de industrialização de JK, o plano de metas de JK. Temos aí a crise do regime democrático, ou seja, até aqui a gente atravessou uma instabilidade política muito intensa, até chegarmos aí dentro da questão do regime militar em 1964 aos dias atuais. Vejam que apesar dessas questões trazerem contextos históricos, elas também vão cobrar do candidato questões contemporâneas. Então, atualidades também pode ser cobrado pela banca. Inclusive, a Banca CESP ela costuma colocar nas questões vários assuntos que são desdobramentos aí na atualidade. Temos aí depois a política econômica e social dos governos militares, esse contexto aí de milagre econômico, de abertura econômica, de capital internacional, capital estrangeiro, a crise do regime militar e a redemocratização com a nova Constituição, lá na década de 80. O Brasil político, vemos aí nação e território, a gente tem aí 2 conceitos muito importantes, entender essa formação da nação brasileira a partir desses desdobramentos históricos, como também a Constituição territorial. A gente teve várias disputas territoriais ao longo da formação do Estado brasileiro. Partimos aí para a organização do Estado brasileiro, toda essa estrutura político-administrativa no qual o Brasil foi passando, até chegar nas constituições e, por último, temos aí os partidos políticos e as instituições, ou seja, toda essa estrutura política, administrativa que envolve o Estado brasileiro como um todo. Em História Mundial também temos vários assuntos, vários aspectos que o candidato tem que entender, vários itens, vários conceitos, começando aí com a sociedade liberal e o mundo contemporâneo a partir de 1870, quando nós temos aí uma ruptura também com os laços medievais, com a questão lá da Idade Média. Temos aí a consolidação do capitalismo lá a partir do século XIX, a economia e a sociedade da Revolução Industrial, que foi um marco de mudanças, não só no sistema produtivo, como também das cidades. É também um grande passo para a consolidação do capitalismo lá no século XIX. A expansão da sociedade capitalista com o neocolonialismo e o imperialismo, essas disputas aí das potências, principalmente potências europeias, em colonizar outros países para extrair principalmente matérias-primas para o processo de industrialização. Fundamentação da crítica do Estado liberal às doutrinas sociais, entender todos os conceitos que envolvem essas doutrinas. Uma doutrina que não pode, inclusive, passar despercebido é a do próprio marxismo. As relações internacionais, o equilíbrio europeu, o sistema de alianças, todas as alianças que são formadas lá no século XX, regimes totalitários, nazismo, fascismo e também a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, que é também um fato muito importante, porque marca aí toda uma disputa, não só do ponto de vista da segurança, não só do ponto de vista aí do armamento, mas também
disputa territorial, temos aí o período entre guerras, vamos aí para a questão também do mundo contemporâneo, sociedades atuais, enfim. São fatos aí que você estuda inclusive lá no ensino médio, só que esses fatos eles vão exigir do candidato um nível maior de entendimento, como também de análise crítica. Geografia do Brasil, temos alguns itens que são muito importantes, como é o caso aí da industrialização, processo de industrialização do Brasil, a abertura econômica e internacionalização da economia brasileira, a questão também urbana que está muito associada à industrialização. Temos aí também a expansão da fronteira agrícola, a modernização dos processos produtivos, isso não pode faltar no programa de estudos, a estrutura fundiária com os movimentos sociais no campo, as lutas sociais no campo, inclusive. Algo que é muito importante também é a estrutura da população brasileira, todos os movimentos migratórios que marcaram o processo de construção populacional do Brasil, rede de transportes, isso é muito importante porque ela está articulada ao desenvolvimento regional, à modernização das atividades econômicas também. Temos aí, além disso também, assuntos que são muito importantes para a banca CESP relacionados à geografia do Brasil, questões ambientais, principalmente questões ambientais contemporâneas. Temos que entender essa questão da degradação, a questão da sustentabilidade, isso é muito importante no programa de estudos também. E partindo para a geografia mundial, temos aqui também conceitos que são chaves da geografia, como é o caso da globalização, entender o processo de globalização e fragmentação em relação à nova ordem mundial, que é justamente relacionado à consolidação do capitalismo, porque a globalização ela vai inserir numa escala global, ela vai fazer com que o capitalismo consiga atingir todo mundo através da política, da economia, da cultura, enfim. Temos aí também processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento, essa regionalização mundial, a divisão do mundo, a partir de alguns critérios específicos, como critérios econômicos, critérios sociais, critérios políticos, critérios naturais. Outro assunto aqui que é muito importante lá no edital é a questão dos blocos econômicos. Várias questões já cobraram os blocos econômicos, inclusive qualquer relação do Brasil com os blocos econômicos. Temos aqui a questão ecológica, uma preocupação mundial, as conferências mundiais relacionadas ao meio ambiente e assuntos também de geopolítica internacional. A geopolítica internacional está associada, sobretudo, a essas relações de poder e também eu destaco aqui nas repercussões de geopolítica internacional questões mais atuais, questões relacionadas, por exemplo, ao Donald Trump, relacionadas ao terrorismo. Então, esses assuntos que estão com grande repercussão na mídia também não podem passar despercebidos pelos candidatos. Pessoal, essa dica aqui foi uma dica rápida para você poder se inteirar em relação a esses itens. Você que vai fazer a prova ABIN, eu também indico para você que vai estudar Geografia e História, que vai estudar outras matérias e que tem dificuldade nessas matérias, procurar cursos isolados, procurar professores que trabalham de maneira personalizada. Eu vou começar um curso intensivo em Geografia e História do Brasil, Geografia e História Mundial, a partir do dia 30 de janeiro. Esse curso é ministrado exclusivamente pelo WhatsApp. Para você obter mais informações, o número vai aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato, vou te passar todas as informações do curso. Você vai ter um curso exclusivo e personalizado, onde eu abordo todos esses itens do edital de uma forma contextualizada, indicando para o candidato o que ele deve entender daquele processo, de uma forma crítica, discutindo esses assuntos e também simulando como a banca CESP pode cobrar esses conteúdos. O curso começa então agora no dia 30 de janeiro e vai até as vésperas da prova. Você é o meu convidado, vamos juntos gabaritar essas questões.